dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Lucas França, estou aqui para mais uma aula de matemática com vocês. A nossa aula de hoje é uma aulinha bem gostosa sobre triângulos. Triângulo, ele é o polígono mais simples, né? Então vamos começar lá. O triângulo, que é o que nós vamos discutir na nossa aula de hoje, como o próprio nome já diz, ele é um polígono que tem 3 lados e tem 3 ângulos. Então o triângulo, ele é a figura poligonal mais simples, certo? Ela também é chamada de figura rígida. Você vai entender depois por que figura rígida. Então, por definição, né, o triângulo, ele é um polígono, e esse nosso polígono, ele possui 3 lados. Então, se você pegou aí um polígono, ele tem 3 lados, ele é um triângulo. Se ele tem 3 lados, eu também poderia dizer que o triângulo é um polígono que tem 3 vértices. Ou poderia dizer que é um polígono que tem 3 ângulos. Então, pessoal, vou desenhar um triângulozinho qualquer aqui. Esse é o nosso triângulo. Eu vou chamar de triângulo ABC. O triângulo ABC, quando eu vou nomeá-lo, triângulo ABC. Alguns livros, para ficar mais simples e para o aluno visualizar melhor, coloca assim, ó, triângulo ABC. Mas não se faz necessário botar essa figurinha triangular na frente para indicar que é um triângulo. 3 letras maiúsculas coladas representam uma figura geométrica, e essa figura geométrica tem 3 vértices, ela é um triângulo, certo? Triângulo ABC, o triângulo ele tem 3 vértices, né? Os nossos vértices são A, B e C. Ele tem 3 lados, os lados são os segmentos AB, BC e AC, certo? AB, BC, AC. Lembrando da ordem alfabética, por isso que eu não coloquei CA. E os ângulos, como é pequenininho, eu vou descrevê-los aqui. Os ângulos são o ângulo A, pessoal. O ângulo A, eu posso descrever assim, ele pode ser escrito como sendo BAC. Olha lá, BAC, o A está no meio. O ângulo B, ele pode ser escrito como sendo ABC. ABC. Olha o Bzinho aí no meio. E o ângulo C, ele pode ser escrito como sendo o ângulo C, como sendo o ângulo ACB. Olha o Czinho aí no meio, ACB. Então esses são os elementos formadores do triângulo, certo? O triângulo, e aí é uma coisa interessante, tá? Os livros trazem muitos nomes, escaleno, equilátero, acutângulo, isósceles. Como é que eu classifico um triângulo, ok? O triângulo, pessoal, ele tem 2 tipos de classificação. Os triângulos, eles podem ser classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, vamos lá. Olha lá. Se eu vou classificar o triângulo quanto aos seus lados, né? Eu vou fazer uma classificação, eu vou classificá-los, quanto os lados dele. Vou classificar aqui quanto os lados e aqui quanto aos ângulos dele. Então vamos lá, vou fazer as duas aqui, uma do lado da outra. Quanto aos lados, o triângulo ele pode ser equilátero. O nome equi significa igual, látero significa lado, as duas palavras vêm do latim, equilátero, lados iguais, ok? Então, o triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais, ok? Então, eu vou até apagar minha partezinha de cima para desenhar cada um dos triângulos para ficar mais visível para vocês. Então, pessoal, o primeiro deles é o equilátero. Olha lá, o primeiro deles é o equilátero, ó, lados iguais. Se os lados são iguais, os ângulos também vão ser iguais. Então, todo triângulo equilátero eu também posso chamar de equiângulo, porque também tem ângulos iguais. Beleza. Equilátero. O segundo quanto aos lados, aparece muito em prova esse nome, é o nome isósceles. Alguns alunos brincam chamando de isósceles, mas tem um acento aqui, isósceles. O triângulo isósceles, pessoal, ele é um triângulo que ele tem 2 lados iguais e um lado diferente, ok? Então, ó,
equilátero, todos os lados iguais. Isósceles, dois lados iguais. Se dois são iguais, o outro é diferente, certo? E ele também pode ser, aí esse nome é um pouquinho mais horrendo, ele é um triângulo escaleno. O triângulo escaleno, ele é um triângulo que tem todos os seus lados diferentes. Então, pessoal, o triângulo escaleno tem todos os lados diferentes. Então, observe. Equilátero, todos os lados iguais. Isósceles, dois iguais, um diferente. Escaleno, três lados diferentes. É fácil de lembrar? O equilátero é de boa, equilátero. Isósceles, escaleno, o nome mais feio indica a figura mais esdrúxula, né? Então, quanto aos lados. Quanto aos ângulos, então percebam, eles podem ser classificados de duas maneiras. Quanto aos ângulos, eles podem ser acutângulos, nome um pouquinho diferente, acutângulo, esse acutângulo, ele significa agudo, de ângulo agudo. Então, um triângulo acutângulo, ele tem todos os ângulos menores que 90 graus. Então, lembra da definiçãozinha de ângulos, tá? Triângulos acutângulos têm todos os ângulos menores que 90 graus, todos os ângulos agudos. Então, um triângulo acutângulo, né? Eu poderia até desenhar esse triângulo aqui de cima, ele já serve. O triângulo acutângulo, ele tem todos esses ângulos aqui menores. Ângulos, o ângulo A, B e o ângulo C, eles são menores que 90 graus. Isso é um triângulo acutângulo. Eu tenho também o triângulo, pessoal, obtusângulo. Obtusângulo. O que é o triângulo obtusângulo? Acutângulo agudo, obtusângulo, ângulo obtuso. O nome obtuso significa ângulo maior que 90. Então, o triângulo acutângulo, todos os ângulos menores que 90. O obtusângulo, vou desenhar bem aqui do lado aqui, ó. Vou desenhar ele aqui do lado aqui. Ele tem um ângulo aqui e esse ângulo, ele tem que ser maior que 90 graus. Então, vamos lá. Acutângulo, todos menores que 90. Obtusângulo, todo um ângulo maior que 90. Percebam. Ah, só é um? Sim, pessoal. É impossível ter dois ângulos maiores que 90, porque o triângulo tem que ter soma dos ângulos internos igual a 180. Se eu pegar aqui e tiver dois ângulos maiores que 90, isso não é um triângulo, é qualquer coisa menos um triângulo, certo? Então, acutângulo, obtusângulo. Qual é o terceiro que está faltando? O mais famosinho deles aí quanto aos ângulos é o triângulo retângulo. Pessoal, o triângulo retângulo, ele é o triângulo, né, que mais cai em provas, qualquer prova de Enem, de concurso, prova de escola, o professor também gosta de castigar o aluno. Ele é o triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo 90 graus. Então, esse é o triângulo retângulo, que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, retomando rapidinho, classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos, eles podem ser equiláteros, todos os lados iguais, isósceles, dois iguais, um diferente, escaleno, todos os lados diferentes. Quanto aos ângulos, acutângulo, todos os ângulos menores que 90, obtusângulo, um ângulo maior que 90, e ele pode ser retângulo, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, beleza? Pessoal, observações importantes a respeito do triângulo, tá? Nós fizemos toda a classificação, vamos fazer algumas observações. Primeira das observações, pessoal, o triângulo, ele é uma figura, ele é o polígono mais simples, tá? Como o polígono mais simples, ele é utilizado para o estudo de todos os outros polígonos. Então, o triângulo, pessoal, ele tem soma dos ângulos internos igual a 180 graus. Como é que isso é perceptível, tá? Se você desenhar um triângulo qualquer, eu vou desenhar um triângulo aqui qualquer, se você pegar um transferidor aí e medir esses ângulos com o transferidor e juntá-los, você vai perceber que quando você juntar o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, se você destacar eles aqui e colocar o ângulo A aqui no meio, ó, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, eles vão formar 180 graus. Ah, professor, mas isso sempre vai dar certo? Sempre. Se você tiver curiosidade, desenha no papel um triângulo com a régua, corta o triângulo e junta eles assim, você vai ver que vai formar uma meia volta, que é os 180 graus, tá? O triângulo, ele é chamado de figura rígida.
figura rígida. Pessoal, por que o triângulo é uma figura rígida, pessoal? É impossível deformar um triângulo sem quebrá-lo. Pega por experimento aí, três palitos de picolé e prega e cola eles com cola um no outro e tenta mudar o formato do triângulo sem quebrar ele. Se você fizer força em um dos lados, você vai quebrar, mas você não consegue deformar. Se você fizer a mesma coisa com palitos de picolé com um quadrado, né? Se você montar um quadrado com eles, você vai perceber que o seu quadrado faz isso, ó. Por quê? Ele deforma sem quebrar. Por isso, pessoal, que o triângulo ele é muito utilizado na construção civil. Não sei se vocês já perceberam, quase tudo é em formato de triângulo. Por quê? O triângulo ele é uma figura rígida, é uma figura extremamente resistente, tá? Isso é uma curiosidade sobre os triângulos. Uma outra observação que é importante sobre os triângulos. Nós temos alguns teoremas, além da soma dos ângulos internos ser igual a 180, nós temos um teoremazinho que é importante lembrar, que é o teorema do ângulo externo. Do ângulo externo, tá? Esse teoremazinho diz o seguinte: eu parto dessa definição, né? Se eu tenho o meu triângulo aqui, eu vou desenhar o meu triângulo novamente. Eu tenho o ângulo ABC, ok? Aqui eu tenho o ângulo interno A, o ângulo interno AB, o ângulo interno AC. Ângulos, pessoal, eles são denotados por letras minúsculas do alfabeto grego. Algumas vezes letras minúsculas do nosso alfabeto, mas é mais comum letras minúsculas do alfabeto grego. Então eu vou chamar aqui de ângulo alfa, ângulo beta e o ângulo gama, certo? Aqui eu vou chamar só de E, de ângulo externo. O que o teorema do ângulo externo me diz, tá? O teorema do ângulo externo me diz que o ângulo externo de um triângulo, ele é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Então, o ângulo externo de um triângulo, tá vendo? Ele é o externo aqui. Lembrando que não é isso tudo aqui, é só esse pedacinho. O ângulo externo, ele é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Pessoal, adjacente é coladinho, um do lado do outro. É claro que tem consecutivo e adjacente, mas pra gente aqui só importa saber que esse ângulo é adjacente. Então, o ângulo externo, ele é a soma dos dois internos não adjacentes. Esse teoremazinho aqui, ele é muito útil e ele surge da definição de que a soma de todos os ângulos é 180 graus, ok? Pessoal, nos triângulos nós temos algo que são chamados de coisas que são chamadas de pontos notáveis, tá? O que são esses pontos notáveis? Esses pontos notáveis são partes do triângulo, na verdade são verdadeiramente pontos do triângulo, encontro de bissetrizes, encontro de alturas, encontro de mediatrizes, que são importantes destacar. Então eu vou falar sobre cada um deles aí rapidinho. Então vamos lá. Primeiro deles, tá? Primeiro conceito que é importante a gente saber. O que é uma mediana? O que é mediana? O nome mediana vem em meio, certo? Então, o que é a mediana de um triângulo? Eu vou desenhar um triângulo aqui e vou destacar com vocês a mediana. Esse é o meu triângulo ABC. O que é a mediana relativa ao vértice A? Mediana, pessoal, a mediana ela é um segmento de reta que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. Olha lá, ó. Então, mediana é o segmento, a mediana é o segmento, no caso aqui a mediana é o meu AM, que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. Então aqui é a mediana AM. E aí, se é ponto médio do lado oposto, isso aqui e isso aqui tem a mesma medida. Então, mediana liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. Pessoal, é um triângulo. O triângulo ele tem 3 lados. Então eu também tenho 3 medianas. Essa é a minha primeira mediana. Eu vou traçar a segunda mediana aqui partindo de B. Lembrando, ó, vou chamar de N, né? Mesma situação. Divide o segmento AC em 2 segmentos de mesma medida. Eu tenho também uma mediana aqui referente ao vértice C. Eu vou ver se eu consigo fazer aqui bonitinho sem bagunçar o nosso desenho. Mesmo esquema aqui, eu vou chamar MNO aqui, certo? Então eu tenho outra mediana aqui. Então esse é o nosso triângulo traçado as suas 3 medianas. Mediana referente ao vértice A, ao vértice B e ao vértice C. Pessoal, eu posso falar que a mediana ela é referente ao vértice quanto ao lado. Então AM ele é referente ao vértice A e também ao lado BC. Pessoal, esse encontro das medianas
Olha que coisa interessante. Esse encontro das medianas, a mediana AM, o encontro aí, a interseção da mediana AM com a mediana BN com a mediana CO, no caso eu usei CO aqui, esse ponto eu vou chamar de ponto G, ok? Por que eu vou chamar de ponto G? Ele é chamado de baricentro. Baricentro. Pessoal, o que é o baricentro? O baricentro é o centro de gravidade do triângulo, do objeto. Curiosamente, por curiosidade, se você desenhar um triângulo de papelão na sua casa e você traçar as medianas dele e você cortar ele aí, se você pegar a sua caneta e botar no baricentro dele, ele vai ficar equilibrado, porque ele é o centro de gravidade do triângulo. Então, esse primeiro ponto aqui, que é o encontro das medianas, ele é chamado de baricentro, que eu também estou chamando pela letra G, porque ele é o centro de gravidade do triângulo. Tem uma coisa importante também, né? Isso aqui, de C até G, é 2 vezes maior do que de G até O. De B até G, é 2 vezes maior do que de G até N. De A até G, é 2 vezes maior do que de G até N. Perfeito? Mas isso aqui, por enquanto, não é tão interessante, mas só para falar dos pontos notáveis, certo? Qual é o segundo ponto notável, pessoal? O segundo é você saber o que é uma bissetriz. O que é uma bissetriz, certo? Quando você estuda ângulos, vocês ouvem falar de bissetriz, certo? Então, pessoal, eu vou desenhar um outro triângulo diferente aqui para falar de bissetriz. Bissetriz, pessoal, o nome bissetriz ele vem de divisão. Bissetriz divide em 2 partes. Então, a bissetriz ela divide o ângulo em 2 partes iguais. Então, eu tracei a bissetriz aqui AS, ok? Vou traçar a bissetriz aqui. Bissetriz dividindo o ângulo B aqui, eu vou chamar de S, vou chamar de R, BR, e vou traçar uma outra bissetriz aqui, T, CT. Então, isso, pessoal, eu acabei de traçar as 3 bissetrizes do triângulo. Então, tem uma bissetriz referente ao ângulo A, ao ângulo B e ao ângulo C. O encontro das bissetrizes também tem um nome. Se o encontro das medianas tem um nome e é baricentro, o encontro das bissetrizes também tem um nome e é incentro. Incentro. Esse, eu vou botar até a letrinha I aqui, que o encontro é chamado de incentro. Só por curiosidade, tá? O que o incentro faz, professor? Já que o baricentro é o centro de gravidade do triângulo, o que o baricentro faz? O que o incentro faz? Pessoal, se eu pegar o meu compasso, se você fizer isso e pegar o seu compasso, você consegue desenhar uma circunferência aqui dentro, ó, que toca todos os lados. Olha que legal, tá? Então, se você pegar o seu compasso e você pegar esse ponto centro interno e passar o seu compasso, você consegue desenhar uma circunferência aí dentro, ok? Aí nós temos mais 2, tá? Nós já falamos do encontro das medianas, que é o baricentro, encontro das bissetrizes, que é o incentro. Vamos para outros 2 aí. Vamos lá, falamos dos encontros das medianas e o encontro das bissetrizes. Vamos para mais um, tá? Dado um triângulo, pessoal, nós também podemos fazer um encontro das mediatrizes. Mediatriz. Vamos definir o que é mediatriz, tá? Pessoal, se eu colocar um triângulo aqui para vocês, eu vou desenhar até ele mais embaixo aqui, fazer ele menor um pouquinho. Se eu colocar esse triângulo aqui, o que é a mediatriz? A mediatriz, ele é um segmento, uma reta, né? Uma reta, para ser mais preciso, que passa pelo meio do lado e ela é perpendicular. Olha lá, aqui é o meio desse lado, e ela é perpendicular, ó. Ela forma 90 graus. Ah, professor, não passou no vértice. Mediatriz não tem que passar no vértice, tá? Se eu pegar aqui, ó, passa no meio desse lado, ó, pegar aqui, ó, meio desse lado e é perpendicular, ó. Perpendicular ao lado, tá? A, B, C. Eu já fiz a mediatriz referente ao lado CB, perpendicular ao lado no ponto médio, perpendicular ao lado no ponto médio. Aqui é o mesmo esquema. Se eu traçar aqui
que a mediatriz aqui, ó lá, perpendicular ao lado, dividindo em 2 pelo ponto médio. Pessoal, o encontro das mediatrizes, ela também tem uma particularidade. Eu vou chamar de C aqui, ok? O encontro das mediatrizes forma o circuncentro. Olha lá. Já falei do baricentro, que é o encontro das medianas, o incentro, que é o encontro das bissetrizes, agora circuncentro. Pessoal, se eu pegar o compasso e abrir com esse tamanho aqui e fizer isso aqui, ó, eu vou formar um círculo que vai abranger todo o meu triângulo. Então, pessoal, o incentro, ele é interno, né, e toca todos os lados, e o circuncentro, ele é externo e ele cobre toda a minha figura. Esse é o encontro das mediatrizes. Só retomando, mediatriz, ela é o segmento, a reta, né, perpendicular ao lado pelo seu ponto médio. O quarto ponto que está faltando do triângulo, notável de um triângulo, eu vou desenhar um triângulozinho aqui qualquer, vocês vão ver que é bem tranquilo esse é bem fácil. A, B, C. Quando eu traço a altura do triângulo, pessoal, qual é a definição de altura, tá? A altura do triângulo, ela é perpendicular à base, partindo do vértice. Então, vamos lá. Olha o vértice do triângulo aqui. Se eu traço ele aqui, ó, perpendicular, essa é a altura 1. A altura referente ao vértice A. O triângulo tem 3 lados, pessoal. Então, ele tem 3 alturas. Altura 2. Altura 3. Altura 3. O encontro das alturas, vou botar um H bem grandão aqui, ele é o ortocentro. Então, pessoal, todo triângulo ele tem 3 medianas, 3 bissetrizes, 3 mediatrizes e 3 alturas. O encontro das alturas é chamado de ortocentro. Aí o cara fala assim, pô, professor, mediana é legal, baricentro, centro de gravidade. Incentro, encontro das bissetrizes, legal. Faz uma circunferência interna. Circuncentro, que é o encontro das mediatrizes, faz uma circunferência externa. E o ortocentro? O ortocentro não tem nada de tão legal assim, mas ele divide o triângulo em vários triângulos retângulos, tá? Percebam que quando eu divido o meu triângulo pelas suas respectivas alturas, olha quantos triângulos retângulos eu tenho aqui dentro. Eu tenho vários triângulos retângulos, então para efeito de cálculo isso é muito importante. Esses são chamados de pontos notáveis do triângulo, ok? Para a gente fechar nossa aula sobre triângulo com chave de ouro, desigualdade triangular. Pessoal, uma coisa que é importante. Se eu te der qualquer 3 lados, se eu te der esse piloto e esse piloto, você forma um triângulo com ele? Tranquilo, né? Qualquer criança brincando aqui formaria um triângulo. Mas pensa comigo, se eu te desse esse piloto e um cabo de vassoura, aí você pensa, pô, um cabo de vassoura? Mas junta os 3 lados, as 3 pontas. Mas pergunta, eu conseguiria botar uma ponta do cabo de vassoura aqui e a outra aqui? Já começou a perceber que fica um pouquinho impossível, né? Então, pessoal, não são quaisquer 3 lados que formam um triângulo. Eu tenho que ter uma condição específica. Olha lá, se eu pegar esses 2 aqui, o meu braço, eu não consigo, olha. Ele não encaixa lá, ó, ele não encaixa no cotovelo, não forma um triângulo. Então, pessoal, para que você possa formar um triângulo, você precisa respeitar o que nós chamamos de desigualdade triangular. Desigualdade triangular. O que a desigualdade triangular ela me diz? Eu sei que todo triângulo tem que ter 3 lados. Eu vou chamar lado A, B, lado C. Lado de medida, eu estou chamando de medida. Medidazinhas, letras minúsculas, ok? O lado de medida A, ele tem que ser menor ao lado B mais o lado C. O lado de medida B tem que ser menor do que o lado A mais o lado C. E o lado de medida C tem que ser menor que o lado B mais o lado C. Quando você respeita isso aqui, você consegue formar um triângulo. Quer ver? Se eu colocar aqui 3, 5 e 8, vamos ver se forma um triângulo? Se eu pegar um segmento de reta com medida 3, com medida 5 e 8, forma triângulo? Aí você pega aqui, 3 é menor que 5 mais 8. Ok. 5 é menor que 8 mais 3. Perfeito. 8 é menor que 5 mais 3? 8 é menor que 8? Não. Então, pessoal, se você pegar na sua casa um pedacinho de madeira com medidas 3 centímetros, medida 5, medida 8, e tentar juntar as pontas deles para formar um triângulo, você não vai conseguir formar um triângulo, certo? Vamos pensar em outra coisa. 2
3 e 4. Consegue? 2 é menor do que 3 mais 4? É. 3 é menor do que 2 mais 4? É. 4 é menor do que 2 mais 3? É. Formou triângulo? Formou triângulo. A desigualdade triangular, ela te dá uma condição necessária para que você tenha um triângulo. Então, atenção aí que já caiu muito em prova. Beleza? Vamos lá, pessoal, resolver duas questõezinhas sobre triângulos, bem tranquilinha, para fixar alguns conceitos, tá? Primeira questão é o seguinte, eu tenho esse quadrilátero aí, que é o quadrilátero ADCEB, percebam, tá, pessoal? O quadrilátero ADCB. Eu tenho um ponto E dividindo no meio, mas eu não estou falando de polígono, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta, CDE é isósceles? CDE. Tá vendo aqui? Esse triângulo destacado, ele é isósceles? Essa é a primeira pergunta. Então, vamos fixar aí. ABE é equilátero? ABE é equilátero? É um triângulo equilátero? AE é bissetriz de BAD? Vamos tentar encontrar as nossas respostas, certo? Dado o nosso quadrilátero, a mais fácil de responder é essa daqui, né? ABE. Pessoal, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Eu já tenho aqui 60, 60, aqui só pode ser 60. Então, essa primeira afirmativa, a nossa segunda afirmativa aqui, ABE é equilátero, é uma afirmativa verdadeira, certo? Segundo, CDE é isósceles. Você olha ali, né? Aqui é um ângulo de 90 graus, está dividido aqui é 45, certo? Então, beleza. AE é bissetriz de BAD? Aí, pessoal, vamos para uma coisa importante. Isso aqui, tá? Isso aqui é um trapézio. Nos trapézios, né? Nos trapézios, as bases são paralelas. Então, se aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus, porque se é perpendicular a uma das suas paralelas, é perpendicular às duas. Aqui é 90, aqui é 45. 90, 45. Para 180, está faltando mais quanto? Mais 45. CDE é isósceles? Sim, é isósceles. É isósceles e é retângulo. Lembra das definições? Ele é isósceles, ó. Se tem dois ângulos iguais na base, esses dois lados também têm mesma medida, têm mesmo valor, tá? E aí, para a terceira, AE é bissetriz de BAD? Vamos ver? 90, 90, 60. Aqui tem 60. Um quadrilátero, ele tem que ter soma dos ângulos internos igual a 360. 90, 90, 180. 60 mais 60 aqui, que é o pedacinho de baixo, 60, 120. Tá faltando quanto? Mais 60. Ok? Aí tá. 90, 90, 60, 60, 60, 360. Isso aqui, o AE é uma bissetriz? É. Qual é o conceito de bissetriz? Divide o ângulo em duas partes iguais. Então, também é verdadeira. Então, essas três afirmativas que eu coloquei aqui da nossa questão, elas são verdadeiras. Perfeito? Segunda questão é uma questãozinha bem tranquila. O triângulo ABC tem ângulo A igual a 40, B igual a 50. Qual é o ângulo formado pelas alturas relativas a A e B? Você desenha um triângulo, né? Desenha com a cara que você quiser, é claro. Não tem problema se no final do cálculo não ficar muito compatível. Você faz. Eu vou chamar isso aqui de A, chamar isso aqui de B e vou chamar o de C aqui em cima, certo? Eu sei que esse tem 40 e esse tem 50. 40 e 50, certo? Quando eu traçar as alturas, ó, a altura relativa a A, tá? É perpendicular, lembrando que é perpendicular, certo? 90 graus. E a altura aqui relativa a B, ó, 90 graus. Perfeito? Eu não posso dividir que aqui é 25, aqui é 25, aqui é 20, é 20, certo? Isso é a altura. A altura não divide o ângulo no meio, não é bissetriz, a altura. Aí o que eu tenho, pessoal? Se o A é 40 e o B é 50, eu já tenho 90 graus. O triângulo todo ABC, ele tem que ter 180. Então, eu sei que esse ângulo aqui, ele mede quanto? 90 graus. Ah, professor, não parece 90. Você desenha antes de resolver, tá? Então, você desenha do jeito que você quiser, depois você vai adaptando. 90. Aqui é 90 graus, aqui também é 90. Aqui também é 90. Essa figura que eu estou destacando aqui, ó, essa figura que eu estou destacando aqui,
em negrito, esse objeto aqui de cima, ele, todos os ângulos, pessoal, ele é um quadrilátero. Aqui tem 90, 90, 90. Aqui só pode ser quanto? 90 também. Se aqui é 90, aqui embaixo é quanto? 90. Aí você responde a questão. Qual é o ângulo formado pelas alturas relativas a A e B? A altura relativa a B e a altura relativa a A está formando um ângulo de 90 graus. E assim a gente finaliza a nossa aula.